Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Telro Preste, eu sou editor aqui da Revista Saúde, da Editora Abril, ou melhor, da Revista Saúde da Editora Abril, e a gente está aqui em mais uma transmissão ao vivo e mais um Saúde Entrevista. Bom, o tema dessa semana, ele é muito importante, principalmente diante de um fenômeno mundial da saúde, que é o envelhecimento populacional. Eu estou aqui com uma grande expert em cardiologia para falar justamente do coração e da saúde do coração conforme a gente envelhece. Bom, está aqui a doutora Paola Ismânio, obrigado por estar aqui, viu, doutora? A doutora Paola Ismânio é cardiologista do Fleury Medicina e Saúde, né, doutora? Eu que agradeço, Theo. Boa tarde, em primeiro lugar. Nossa, esse é um assunto tão importante, eu fiquei super feliz de poder falar um pouquinho para vocês sobre ele hoje. Legal. Bom, tem motivo da gente estar com a doutora Paola aqui hoje. Faz pouco tempo, a doutora Paola lançou, junto com o doutor Ibrahim e o doutor Wilson Matias, um livro focado em coração do idoso. Justamente, ele é um mais voltado para o profissional, é verdade, mas ele é muito interessante nesse sentido. Eu vou até mostrar ele para vocês um pouco. Ele está aqui, ó. E aí, esse livro, ele vai falar muito dos benefícios, da importância, de como o médico pode tratar isso, essa questão do coração, conforme a gente envelhece. Bom, doutora Paola, para a gente começar então a falar desse assunto, tem uma pergunta que é muito importante aqui, conforme a gente envelhece, o coração muda, então, é isso mesmo? De uma certa forma, sim. Óbvio que, assim, tem as alterações que são normais, que são esperadas de quando a gente vai envelhecendo, né? Eu até brinco que eu falo que o pneu de carro vai rodando, né? Assim, imagine depois de tantos batimentos, né? De toda a vida, a gente tem uma bagagem e o coração também. Olha o número de batidas que ele dá por minuto na vida, né? Então, as artérias ficam mais rígidas, né? Assim, a contratilidade dele também está um pouquinho diminuída. Tem algumas alterações, assim, na estrutura mesmo e no funcionamento que são normais, que são esperados para o envelhecimento. Tem outras coisas que já são mais exacerbadas por causa dos abusos que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Legal. Bom, gente, então vocês entenderam que a gente tem um pouco aqui, pode abordar vários assuntos. Contem com a gente, com essa transmissão, para resolver suas dúvidas. É só mandar nos comentários, eu repasso aqui para a doutora Paola e a gente vai conversando. Mas bem, antes mesmo a gente já separou algumas questões aqui, doutora. E uma das coisas que veio uma vez que esse coração tem algumas particularidades, do ponto de vista prático, a pessoa tem que ficar de olho, por exemplo, em sintomas diferentes. Isso pode mudar? Os sintomas vão mudando, sim. Né? Então, a gente percebe de uma certa forma, isso não é muito, não dá para a gente dizer que é da população toda, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a partir dos 60 anos nós somos idosos. Mas o envelhecimento é muito diferente nas pessoas, né? Então, os sintomas também. É totalmente diferente de um idoso muito ativo para um idoso mais limitado, né? Mais sedentário. O que acontece é que, como, por exemplo, do ponto de vista cardiológico, né? Ele demora mais para perceber os sintomas, ou até às vezes ele tem um pouco de receio de contar, fica com mais medo de chegar até o médico. Mas o fato é que alguns idosos que fazem pouca atividade no dia a dia, demora, por exemplo, para aparecer uma dor torácica, uma dor precordial, né? Que seria o primeiro sintoma antes do infarto. Por quê? Porque, assim, imagine que ele já não vai mais subir escada rápido, não vai mais fazer caminhadas numa velocidade grande, enfim. Como, assim, a atividade física é um pouquinho menor, então, para desencadear, demora mais. Entendi. Né? Então, quando chega, às vezes, a ter dor em repouso, já é um pouquinho mais avançado. Perfeito. Por outra coisa, às vezes, alguns idosos que são obesos ou que têm comprometimento pulmonar, fica difícil a gente diferenciar se essa falta de ar, que a gente chama de dispneia, é do coração, é do pulmão, ou ela é só cansaço, ou ela é anemia, ou é obesidade. Então, é bem difícil você fazer um diagnóstico mesmo, às vezes, nessa faixa etária. Perfeito. Tem um recado, então, que dá para passar para ele? Algum sintoma que chama mais atenção? Alguma coisa ir sempre no médico? Como é que fica? Eu acho que é assim, né? Primeiro, óbvio, o recado é qualquer sintoma é importante. Claro. Mudou alguma coisa? Eu estou ficando mais cansado com os exercícios habituais. O que eu faço é caminhar ou levar o meu neto na escola, ou eu sou um idoso que tenho bastante atividade, mas eu percebo que aquela atividade que eu fazia, eu já faço cansando muito. Né, que a gente fala diminuição da capacidade funcional ou falta de ar. E, por outro lado, dor no peito mesmo. Claro. Ou batedeira, arritmia, tem alguns tipos de arritmias que são bastante frequentes com o envelhecimento, por exemplo, a fibrilação atrial.
Então, assim, qualquer mudança do ritmo do coração, você tem que aprender a escutar o seu coração, porque ele te dá as dicas importantes para você saber qual é o momento de procurar auxílio. Legal. Mudou alguma coisa? Essa é uma hora de ficar de olho. É essa a mensagem. Perfeito. A Elizabeth aqui, esquerdo, por exemplo, pergunta justamente de arritmia cardíaca crônica. Primeiro ela fala de riscos, de cuidados que ela deveria ter, e aí eu arremato se isso tem uma importância maior a partir dos 60 anos. Então, Elizabeth, é super importante, porque como eu falei, assim, bastante idosos, assim, a pessoa às vezes envelhecendo costuma ter algum tipo de arritmia. Né? Por exemplo, a fibrilação atrial ela é bastante frequente, às vezes as extrasístoles. Tem umas que são não só do envelhecimento, que são de qualquer indivíduo, né? Mas a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico, primeiro entender se aquilo é normal, se está sendo desencadeado por alguma medicação, se é alguma alteração importante do coração, né? Então, depois que você fizer a investigação com o médico, com os exames diagnósticos, aí dá para a gente saber se é fisiológico, se é do envelhecimento, ou às vezes próprios hormônios usados para controlar hipotiroidismo podem promover. Perfeito. Enfim, são coisas que são simples, mas que precisam ser olhadas. Legal. Bom, a Tiana, ela tocou num ponto que a senhora acabou de falar um pouquinho agora, que é essa coisa dos vários medicamentos, né? Ela, por exemplo, diz aqui que toma um remédio, diz que mantém a pressão dela normal. Agora, essa interação entre os medicamentos também tem que ser muito cuidada? É bastante importante. Isso é uma coisa que eu até falo que para quem está acompanhando, gerenciando, né, enfim, ou que está em contato com uma pessoa, às vezes, que toma muitas medicações, o que é mais usual, às vezes, quando a gente vai envelhecendo, porque a gente toma, às vezes, um medicamento para o coração, para pressão, para diabetes, enfim. O fato é que a gente realmente, primeiro que a dose tem que ser bem analisada e individualizada, né? Porque se a gente dá uma dose muito grande, cai muito a pressão, que é bastante comum, né? E também essa interação pode potencializar os efeitos de alguns remédios ou tirar o efeito de outros. E às vezes até medicações que a gente acha que são essas compradas sem receita na farmácia, a gente precisa ver se elas não mexem com a coagulação sanguínea, às vezes eu tomando AS junto, né? Ou interação de antibiótico com outras medicações, né? E, às vezes a gente começa a ter sintomas que nem tem nada a ver com o coração. Por exemplo, tem algumas medicações que, quando em altas doses e interagindo com outras no idoso, pode provocar até alterações na memória. Então, é importante que a gente saiba qual é a dose, qual é o momento certo, o horário adequado, e, né? E assim, e também se aquele remédio, né, um antiarrítmico, junto com o outro da pressão, será que os dois não vão abaixar a pressão demais? Entendi. Isso é importante, mas em geral, quem está cuidando do idoso sabe o que é importante. Perfeito. E tem até um recado aqui, né? A gente estava conversando um pouco até antes, gente, sobre a adesão ao tratamento, né? Também não adianta estar com isso tudo certinho, bem sincronizado, se a gente às vezes esquece muito do remédio que está tomando, erra o horário, que também é importante. É muito importante manter isso, né? Essa regularidade, né, doutora? Não, isso é fundamental para qualquer medicação, né? Porque elas têm uma duração, têm um efeito durante um determinado tempo. Se eu tomo fora do momento indicado, às vezes por esquecimento, né? A vida do dia a dia hoje é tão corrida, enfim, aí às vezes eu estou sem a cobertura da medicação. Tem, claro. Tem remédio que é importante ser tomado de manhã em jejum, tem outros que são importantes ser tomados antes de dormir, principalmente às vezes, por exemplo, um simples remédio da pressão arterial, né? Às vezes o médico sabe qual é o momento em que a sua pressão está subindo e que é importante tomar. Né? Então, e às vezes até a gente esquece. Por exemplo, é muito usual você esquecer que tomou e aí toma de novo. Né? Às vezes em jejum, né? Então a gente tem que ser cuidadoso, deixa só aquele medicamento lá, porque aí se sumiu do potinho ali do lado, porque já foi tomado, para você não tomar dosagem muito grande para você. Então, assim, o horário bem seguido é importante, porque aí a medicação está fazendo o efeito necessário. Independente se é um remédio voltado para a saúde cardiovascular ou não, né? Isso. Legal. Aqui, a Ana Flávia Carvalho faz uma pergunta bem interessante sobre check-up. Ela pergunta a partir de qual idade, aí de novo eu vou arrematar jogando para a partir de 60 a mais, se isso muda um pouco a frequência, pelo menos, dos check-ups. Olha, então, a avaliação cardiovascular, ela depende um pouco, assim, genericamente do seu histórico familiar, se você é uma pessoa absolutamente saudável ou nem sabe como é que é o seu colesterol, como é que é a sua pressão, se tem diabetes, se tem risco na família, enfim, qual é o seu peso, se você já fumou, enfim, tem muitas variáveis. Não. Mas vamos supor que você fez
tudo certinho na sua vida, né? Então, você teve uma alimentação saudável, praticou atividade física, né? Foi um indivíduo bastante saudável na vida e cuidadoso. Em geral, a gente recomenda que, se for iniciar um programa de atividade física, seja sempre feita uma avaliação cardiovascular antes, independente da idade. Né? E assim, ou se não, depende, por exemplo, desses fatores de risco, mas a partir dos 40 anos já seria um momento indicado para você iniciar a avaliação do check-up. Né? Às vezes até mais cedo, depende do histórico familiar, ou um pouquinho mais tarde, depende de como é que é a sua vida. Mas nessa faixa etária, você precisa, no mínimo, anualmente, estar com alguém te acompanhando. Legal. Justamente para que você faça toda essa avaliação, como é que estão os seus níveis, porque não é só a parte cardiológica, mas você precisa fazer um hemograma para saber se tem anemia, você tem que dar uma avaliadinha no seu pulmão, né, se está tudo bem, se está tendo falta de ar, tosse, ou avaliar se o coração está batendo no ritmo, se tem, porque às vezes, principalmente a doença coronariana, né, que é aquela que leva ao infarto, né, a angina, enfim, ela no início às vezes é silenciosa. Então, a gente precisa do auxílio desses exames diagnósticos para a gente poder prevenir. Que a gente detecta, trata antes que tenha um evento. Entendi. E às vezes esse acompanhamento também não vai precisar de exame, né, Não doutora? necessariamente. Às vezes só uma boa consulta clínica, né? Assim, conte para o seu médico o que está sentindo, ou até não sinto absolutamente nada, mas deixa ele te examinar. Porque aí você fica mais seguro para viajar, para passear, para aproveitar essa fase que é muito boa. Você tem mais conhecimento, mais maturidade, às vezes tempo, né? Então é bom você ter segurança para fazer os passeios, que são ótimos. Perfeito. Tem dois recados aqui que eu acho interessantes. A Thelda Escobar aqui primeiro está falando ótimas explicações, agradecendo. Então está aqui um primeiro recado, doutora. E tem mais um, eu achei interessante aqui, porque acho que ele levanta uma coisa que a gente estava também discutindo, que era o Pedro Araújo. Ele fala aqui: fiz um check-up recente, meu médico é só elogios e diz que o único defeito dele é estar sempre apaixonado. E ele diz que ele tem 66 anos. De novo, a gente está discutindo essa coisa que a idade por si só não quer dizer tudo também, né? Esse conceito de idoso, não idoso, é muito mais fluido, né, hoje em dia. Sem dúvida. Isso é genérico e, assim, as pessoas elas envelhecem de formas completamente diferentes. Né? E às vezes até eu falo, puxa vida, né? 60 anos, que pra mim já tá quase ficando perto, né? Eu falei, puxa, daqui a pouquinho eu também já vou ser idosa, né? E assim, se a gente fizer a lição de casa direito, tem que se apaixonar mesmo, de preferência pela mesma mulher, enfim, né? Mas o ideal é que o coração esteja ótimo, né? E que a gente tenha feito toda a lição de casa antes para chegar nessa fase podendo se apaixonar mesmo. Legal. E lição de casa, que lição de casa é essa, doutora? A lição de casa é que a gente, né, cardiologista, fala, e é importante mesmo, né? Você ser bastante cuidadoso com a sua alimentação, né? Ter uma atividade física regular. Não precisa ser um maratonista, né, disputar competições, mas se você fizer caminhadas diárias ou se gostar de fazer exercício, qual é o esporte que você vai fazer regularmente? Então, ter um peso adequado, checar também as suas dosagens, né, de colesterol, glicemia, enfim, tudo. Seus exames estão bons, né? Porque aí você tem uma ideia de como é que está a sua saúde. Claro. Uma qualidade de sono boa, né? E assim... E tá de bem com a vida, né? Que é isso que é importante. Quando você, encarando as limitações dessa fase mais experiente de vida, que são próprias da idade, mas que são, se você chegou lá bem, fez essa lição de casa do ponto de vista alimentar e do ponto de vista de atividade física, você com certeza, eu costumo dizer que com um corpo saudável, a mente também fica saudável. Legal. Agora, tem as pessoas que usam aquele argumento, pô, eu nunca fiz exercício isso na minha vida, sempre comi muito mal, então agora não tem mais o que fazer, então eu vou largar a mão mesmo. Não, de forma alguma. Sempre há tempo de mudar, né? Assim, e aos pouquinhos você vai mudando o seu padrão alimentar, né? Porque não é uma dieta, é uma mudança do padrão alimentar para todo sempre, que isso que é importante. E quanto antes você fizer, melhor. Mas se você começou depois dos 60, 65... ótimo também, porque vai prevenir muitas coisas e você vai brecar a evolução de algumas doenças. Então, controlar o peso, porque daí você não prejudica as suas articulações também. Claro. Né? E às vezes, assim, né, a coluna, o joelho, se você está sobrepeso, sofrem um pouquinho mais. Isso até para você ter maior agilidade, né? Claro. E qualquer idade é uma idade ótima, é sempre tempo de mudar. E todas essas mudanças para o melhor fazem com que vão refletir numa boa qualidade de vida. Legal. Gente,
a gente tem que reforçar aqui, como tem muita pergunta, eu não vou conseguir trazer todos aqui para a doutora, mas está sendo um grande sucesso. A gente vai até depois tentar combinar umas respostas aqui com a doutora para mandar para vocês. Agora, tem muita gente perguntando de arritmia, doutora. A Joselane Lira pergunta se a arritmia tem cura, e ela disse que o médico dela nem chegou até não prescrever muito remédio e focar no exercício, ou melhor, na academia, diz ela. A academia está envolvida também no tratamento de arritmia, então? Certamente. Entendi. É porque, às vezes, a gente tem que diferenciar o que é uma arritmia cardíaca grave, importante, que precisa ser revertida naquele momento, né? De, às vezes, uma palpitação por uma coisa que se chama extrasístole. A extrasístole, ela é bastante comum. Não só nesta fase, mas o fato é que a gente percebe principalmente quando está em repouso. Você sente o coração dar uns tranquinhos, umas falhadas, né? E que elas são, não é que elas são normais, mas elas são bastante usuais. E a gente só trata mesmo quando elas vêm várias juntinhas ou quando a pessoa tem muito sintoma. Então, precisa ver qual é e como é que, na verdade, o tratamento é com remédio. Agora, a gente precisa saber se tem alguma coisa a mais que está provocando arritmia. Entendi. Então, às vezes eu estou tomando muito hormônio da tireoide, ou eu estou usando muita coisa com cafeína. Enfim, tem coisas que vão precipitar, exacerbar essa minha arritmia, que pode ser simples, né? E a atividade física ajuda sim, ajuda bastante, né? Se você tiver esse hábito regular de uma atividade moderada, primeiro que você consegue controlar isso, né? E às vezes até você treina o seu coração e deixa de sentir. Né? Então, assim, a atividade física ajuda bastante, desde que ela seja supervisionada, indicada, e antes você tenha certeza que está tudo bem para que você possa praticar de uma forma saudável e de rotina. Perfeito. Então, a pergunta objetiva confesso que nem eu conheço, então eu vou só citar que é forame oval. Existe isso, essa Existe. Questão? A Pri Ross está perguntando se é perigoso e tudo mais. Isso, na verdade, eu vou explicar assim, é um buraquinho na passagem entre um átrio para o outro, né? Assim, o coração tem, de uma certa forma, 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Isso a gente lembra, às vezes, da biologia. Né? E é um buraquinho que costuma fechar quando o neném nasce, mas algumas pessoas permanecem com esse buraquinho aberto. Precisa ver o tamanho e fazer um acompanhamento, porque dependendo do tamanho, né, reflui sangue do lado ao contrário e pode provocar arritmias, né, ou a cavidade vai aumentando, mas muitas pessoas têm esse buraquinho bem pequenininho e que só vão acompanhar com um exame que chama ecocardiograma, por exemplo, e não tem nenhuma repercussão na vida. Perfeito. Então isso é importante que veja o tamanho e que acompanhe para ver se está aumentando ou se as alterações, se as repercussões são importantes ou não. Perfeito. Doutora Paola, o tempo voa quando a gente fala, a conversa é boa, né? Então eu vou fechar com uma última pergunta, infelizmente, aqui. A Glice Lima fala que ela é cardíaca, ela toca num ponto que eu acho que é muito importante, mas ela não consegue se movimentar muito porque as pernas dela não funcionam direito, segundo ela. Como é que é esse estágio em que começa a ter algumas fragilidades? Como que a gente consegue contornar esse tipo de limitação, né? Então, aí precisa ver realmente se nenhuma atividade ela consegue fazer. Porque, às vezes, alguma atividade na água, supervisionada, ou com fisioterapia, ela consegue fazer alguma coisa, ou pilates, alguma coisa que ajude a melhorar toda essa, pelo menos a locomoção do dia a dia. Né? Então, se ela está acima do peso, o ideal é que reduza um pouquinho o peso, mas verificar se ela não consegue fazer nenhuma atividade, ou se, por exemplo, uma bicicleta estacionária, às vezes só pedalando, ou uma atividade como uma hidroginástica, ou alongamento mesmo com fisioterapia e assim, aos poucos a musculatura ou a parte osteoesquelética vai ajudando. Legal. E ela mesma vai sentindo melhora nos exercícios ou nas coisas do dia a dia, vestir roupa, tomar banho, enfim, pelo menos com a gente tentando movimentar um pouquinho melhor, ela vai se sentir melhor para realizar qualquer atividade do dia a dia. Legal. Bom, gente, é isso então, a gente está aqui com o tempo corrido, mas a gente queria agradecer muito por vocês, a gente teve de novo uma audiência muito boa. Aliás, doutora Paula, a segunda vez que ela faz transmissão aqui com a gente, é o segundo sucesso que a gente tem aqui, viu, doutora? Que bom, eu agradeço a oportunidade, eu estou super disponível para responder qualquer pergunta mesmo, tenho o maior interesse e o maior carinho, né, em responder a pergunta, mesmo que você ache que ela não é importante, eu estou à disposição e muito obrigada, Theo, grande oportunidade de estar aqui com
com vocês. Que isso, a gente que agradece e a gente vai mandar então uns e-mails com umas perguntas que vocês fizeram aqui para a doutora Paola. Quando ela puder, a gente responde e a gente mostra para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.